Se você já sentiu que alguém perto de você dizia coisas que soavam certas, mas deixavam seu corpo desconfortável, se já teve a sensação de que uma pessoa brincava com a sua percepção, fazendo você duvidar do que viu, ouviu ou sentiu, então, o que eu vou revelar agora pode ser o momento mais importante de clareza da sua vida. Jung avisou isso décadas atrás, e a maioria das pessoas nunca entendeu o que ele realmente queria dizer. Mas você vai entender agora. E antes de continuar, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a enxergar o que tantos tentam esconder de você. Porque o que vem a seguir não é óbvio, não é simples e não é falado por aí. Existe um padrão psicológico que só quem é profundamente sensível percebe. Um padrão sutil, invisível, mas devastador, que acontece quando alguém manipula a própria imagem para controlar a sua percepção. Jung chamava isso de fratura entre persona e sombra. A neurociência moderna mostra que esse tipo de comportamento ativa sistemas no cérebro que confundem sua intuição, drenam sua energia e fazem você se questionar quando, na verdade, você está apenas reagindo ao que é real. E se você está aqui, não é coincidência. Pessoas como você sentem mais, percebem mais, enxergam além da superfície. E é exatamente por isso que tantas vezes foram feitas de exageradas. Quando alguém começa a inverter a realidade ao seu redor, algo dentro de você sente imediatamente que tem algo errado, mesmo que você ainda não consiga explicar com palavras. É aquela sensação estranha de que a conversa não bate, de que a história não fecha, de que aquilo que você viu, ouviu ou percebeu de forma clara está sendo apresentado como algo totalmente diferente. Talvez você já tenha ouvido frases como: "Você entendeu errado, você está exagerando, isso nunca aconteceu assim", e de repente se pega duvidando da própria memória. Isso mexe com o coração e com a mente, e Jung sabia exatamente o que estava por trás dessa confusão. Ele dizia que a distorção da realidade é uma marca clássica de alguém que não consegue lidar com a própria sombra e, por isso, tenta reorganizar o mundo externo para manter seu controle interno. E quando você cai nesse campo emocional, não é porque você é fraco, é porque seu cérebro está reagindo exatamente como foi projetado para reagir quando algo ameaça sua percepção de segurança. Mas aqui está o ponto que quase ninguém explica. Quando a realidade começa a ser invertida, você não está apenas lidando com manipulação externa, mas com um conflito interno que é ativado dentro de você. Jung chamava isso de quebra da coerência psíquica, quando duas verdades entram em choque: a sua experiência direta e a narrativa do outro. A neurociência moderna confirma isso. Quando alguém distorce algo que vivemos, o cérebro ativa uma área chamada córtex cingulado anterior, responsável por detectar conflito. É por isso que você sente uma mistura de dúvida, ansiedade e necessidade de revisar mentalmente tudo o que aconteceu. Isso não é insegurança, é o seu cérebro tentando proteger você de um cenário emocionalmente perigoso. E quanto mais essa pessoa insiste que você está errado, mais você sente sua energia sendo drenada, como se estivesse lutando contra algo invisível. Ainda mais profundo do que isso é a forma como essa inversão sutil da realidade mina sua autoconfiança ao longo do tempo. Jung observou em diversos pacientes que quando alguém exerce esse tipo de influência, a vítima começa a desconectar-se da própria intuição. E a intuição é uma das funções psíquicas mais essenciais para a individuação. Quando você duvida do que percebe, você se afasta de si mesmo. É como se a sua bússola interna começasse a girar sem direção. A neurociência chama isso de desorganização cognitivo-emocional, um estado em que o cérebro tenta se ajustar ao comportamento do outro para preservar a relação, mesmo que isso custe a sua própria clareza interna.
O resultado é que você começa a se perguntar: será que eu sou mesmo o problema? E essa pergunta é exatamente onde manipuladores ganham poder. Você já reparou que isso quase sempre acontece de forma lenta, sutil, gradual? Nunca começa com uma grande distorção. Começa com pequenas correções, pequenos "não foi bem assim", pequenas dúvidas plantadas como quem lança sementes. Jung dizia que a sombra nunca chega pela porta da frente. Ela se infiltra lentamente até que, quando você percebe, já está vivendo em uma narrativa que não é sua. A pessoa que inverte a realidade não faz isso por acaso. Muitas vezes, ela nem percebe que está defendendo desesperadamente a própria imagem interna, sua persona frágil, que precisa controlar tudo para não entrar em colapso. E quando você tenta trazer a verdade, isso ativa nela um medo profundo, porque a verdade ameaça revelar a sombra que ela tenta esconder de todos, inclusive dela mesma. Se você já viveu algo assim, comenta aqui embaixo. Não para expor ninguém, mas para afirmar a sua percepção. A validação começa quando você admite para si mesmo: eu não estava imaginando. Isso realmente aconteceu. Quando você comenta, você quebra o ciclo de silêncio que essas pessoas tentam impor. E muitas vezes outras pessoas, lendo seu comentário, percebem que também passaram pelo mesmo. Esse é o poder de transformar dor em lucidez. A verdade compartilhada cura. E o mais impressionante é que esse primeiro sinal, a inversão sutil da realidade, é só o começo. Porque o segundo comportamento, que Jung já alertava como uma das formas mais perigosas de manipulação psicológica, vem disfarçado de algo aparentemente positivo, mas que carrega um veneno emocional escondido. E quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido de um jeito quase perturbador. Existe um tipo de elogio que não foi feito para elevar você, e sim para te prender. Talvez você já tenha sentido isso. Alguém te elogia, mas logo em seguida coloca uma pequena alfinetada, quase imperceptível, algo que faz seu corpo reagir antes mesmo de você compreender o que aconteceu. É como se a pessoa dissesse: você é incrível, mas deixasse escapar um "só pena que". Esse "só pena que" não é inocente. Jung observou esse padrão repetidamente. Personalidades que precisam manter o outro emocionalmente dependente usam elogios como uma moeda, mas sempre adicionam um pouco de veneno para garantir que você nunca se sinta completamente seguro. Acontece devagar, como gotas que caem no mesmo ponto todos os dias até desgastar a pedra. E quando você percebe, está vivendo num estado emocional confuso, buscando aprovação numa fonte que nunca vai te entregar plenitude. O mais cruel é que seu cérebro não entende isso como manipulação no começo. Neurocientistas explicam que elogios ativam o circuito de recompensa, dopamina, sensação de pertencimento, sensação de ser visto. Mas quando esse elogio vem misturado com crítica, você não recebe a dose completa de validação. Isso cria um ciclo viciante. Você tenta se comportar de certas maneiras para receber o elogio novamente, dessa vez sem a parte que machuca. Mas ela sempre volta, sempre. E quanto mais você tenta se ajustar, mais você se afasta de si mesmo. Jung dizia que esse tipo de dinâmica aprisiona a psique em um jogo interminável de persona. Você tenta ser aquilo que o outro aprova, mesmo que isso destrua partes importantes de quem você realmente é. E tem algo ainda mais profundo acontecendo. Quando alguém te elogia e corta ao mesmo tempo, essa pessoa está, na verdade, tentando controlar como você se vê. A crítica escondida funciona como um fio invisível, puxando você para baixo, enquanto o elogio mantém você perto o suficiente para não ir embora. Esse é o tipo de manipulação emocional que não grita, mas sussurra. Jung chamava isso de controle simbólico, quando o outro tenta moldar sua identidade através de micromensagens emocionais. E o mais surpreendente
é que a neurociência confirma que essas mensagens contraditórias confundem o sistema nervoso, criando estados de ambivalência que desgastam seu senso de valor. Você começa a se perguntar por que nada que você faz parece ser suficiente. Se você já passou por isso, sabe exatamente como essa sensação se instala. Primeiro vem um alívio, depois uma pontada de desconforto, depois a dúvida silenciosa. E o cérebro, tentando encontrar coerência, começa a revisar mentalmente tudo o que você fez, tentando identificar o que faltou para receber apenas o elogio, dessa vez sem as críticas escondidas. Mas essa busca é uma armadilha. Jung dizia que você nunca encontrará paz onde alguém usa sua necessidade de conexão como forma de controle. Manipuladores emocionais não querem que você se sinta seguro, querem que você se sinta dependente. E quanto mais você tenta agradar, mais o outro percebe que tem poder emocional sobre você e usa isso. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Seu comentário não é só um desabafo. É um ato de lucidez, é você dizendo, eu percebi. E quando você escreve isso, você quebra o padrão psicológico que te mantinha preso nesse jogo emocional. Não subestime o poder de reconhecer o que você viveu. É assim que a sombra do outro perde força sobre você. Muitas pessoas lendo os comentários vão perceber que também viveram isso e nunca souberam explicar. Isso cria clareza coletiva. E clareza é cura. Mas o que vem agora é ainda mais perigoso. Porque enquanto o elogio venenoso mexe com sua autoestima, o terceiro comportamento mexe diretamente com sua necessidade mais profunda, a necessidade de conexão. E quando alguém usa essa necessidade como arma, Jung dizia que o impacto psicológico é devastador. O próximo sinal não só revela a sombra, mas expõe o medo mais escondido dessa pessoa. Existe um silêncio que não tem nada a ver com calma. É um silêncio que pesa no ar, que aperta o peito, que faz você sentir que algo está errado, mesmo que ninguém tenha dito nada. Talvez você já tenha experimentado isso. A pessoa simplesmente some emocionalmente, fecha a cara, se afasta, para de responder como se quisesse que você adivinhasse o que fez de errado. Esse tipo de silêncio não é natural. Ele é usado como uma ferramenta psicológica para controlar você. Jung descrevia esse comportamento como uma forma de punição indireta, típica de pessoas que não conseguem lidar com o próprio conflito interno e acabam projetando esse caos sobre quem está perto. Em vez de conversar, elas retiram afeto. Em vez de explicar, elas se fecham. E esse fechamento não é uma pausa, é uma forma de poder. O mais doloroso é como seu corpo reage. Neurociência emocional mostra que quando alguém que você considera importante te retira o contato sem explicação, o cérebro ativa o mesmo sistema que é ativado em situações de abandono. Isso dispara cortisol, tensão muscular, aceleração dos pensamentos, sensação de culpa, tentativa desesperada de buscar reconexão. Não é drama, é biologia. O sistema nervoso interpreta o silêncio como ameaça e tenta restaurar o vínculo a qualquer custo. E é aí que muitas pessoas entram em um ciclo perigoso. Começam a se culpar, a pedir desculpas por coisas que não fizeram, a tentar merecer novamente o afeto do outro. Mas o problema nunca foi você. Foi o uso estratégico do silêncio para te manter emocionalmente desequilibrado. Jung via esse padrão repetidamente. Quando uma pessoa usa o silêncio como arma, ela está deixando transbordar um complexo não resolvido, quase sempre ligado ao medo de vulnerabilidade. Para não se expor, ela te pune. Para não admitir o próprio erro, ela faz você se sentir errado. Esse comportamento revela algo profundo da sombra, a incapacidade de lidar com emoções autênticas. E quando esse tipo de pessoa percebe que você é alguém sensível,
empático, que tenta manter a conexão, ela entende que o silêncio tem efeito. Isso reforça um ciclo interno nela. Quanto mais você sofre, mais ela sente que manteve o controle. O silêncio vira um mecanismo automático, quase um reflexo psíquico de defesa, mas que destrói lentamente o emocional de quem está ao redor. E o mais perverso é que esse silêncio nunca vem sozinho. Ele sempre aparece depois que você expressou um limite, falou algo verdadeiro ou expôs algo que a pessoa não queria ouvir. Ou seja, o silêncio vem como retaliação. Jung dizia que isso é típico da persona rígida. A máscara social do indivíduo é tão frágil que qualquer verdade externa parece um ataque. Então, ao invés de enfrentar a própria sombra, a pessoa se recolhe e te faz sentir culpado por enxergar demais. Esse mecanismo cria uma dança psicológica confusa, onde você começa a pisar em ovos, tentando evitar conflitos, preocupado em não acionar novamente esse silêncio sufocante. Mas o problema não está no que você faz. Está no que a pessoa é incapaz de enfrentar dentro dela mesma. Se você já viveu isso, comenta aqui embaixo. Não é só um comentário, é um ato de reconhecimento. Quando você escreve, você nomeia algo que te fez sofrer por muito tempo, sem explicação. É como acender uma luz em um quarto onde você sempre andou no escuro. Outras pessoas vão se identificar e perceber que o que sentiram não era exagero, nem sensibilidade demais, mas uma resposta natural a um comportamento profundamente manipulador. Comentando, você dá um passo importante em direção à clareza emocional, algo que Jung via como essencial para retomar seu próprio poder psíquico. Sua voz importa e ela cura. E agora vem algo ainda mais impressionante e mais oculto, porque o quarto sinal não tem a ver apenas com o que essa pessoa faz com você em particular, mas com a diferença absurda entre a forma como ela se mostra para o mundo e a forma como se comporta quando ninguém está vendo. Jung alertou que essa discrepância é uma das marcas mais perigosas da sombra reprimida. O que estou prestes a revelar explica muita coisa que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu provar. Existe uma diferença brutal entre quem essa pessoa é em público e quem ela é quando as portas se fecham. E essa diferença é tão chocante que por muito tempo você achou que o problema era você. Em público, ela é educada, simpática, elogiada, quase perfeita. Todo mundo vê apenas a máscara. A pessoa carismática, gentil, sensata. Mas quando vocês estão a sós, o tom muda, as expressões mudam, a energia muda. É como conviver com duas versões da mesma pessoa, uma que o mundo aplaude e outra que só você conhece. Jung dizia que a persona, a máscara social, é necessária, mas quando ela se torna muito distante do eu real, a sombra cresce de forma perigosa. E você, por estar perto demais, se torna o ponto onde essa sombra se revela, porque ela precisa de um lugar para vazar. O problema nunca foi você ver esse lado oculto. O problema é que outras pessoas nunca o verão, e isso faz você duvidar de si mesmo. A neurociência emocional mostra algo interessante. O cérebro humano confia automaticamente em sinais sociais positivos. Se alguém parece simpático em público, o nosso sistema cognitivo tende a acreditar que essa pessoa é confiável. Isso torna sua experiência ainda mais angustiante, porque quando você tenta falar sobre o que vive, as pessoas dizem: "Não acredito, ele ou ela sempre foi tão legal." Essa discrepância entre o que você vive e o que os outros percebem gera um tipo de isolamento psicológico devastador. Jung chamava isso de solidão simbólica. Você vê uma verdade emocional que ninguém mais vê, e isso te faz carregar um fardo que não deveria ser seu. Você não está sendo dramático. Você está sendo o único que testemunha a sombra por trás da persona. Isso não é fraqueza,
é sensibilidade consciente. E quanto maior a diferença entre a imagem pública e o comportamento privado, mais perigoso é o padrão. Porque essa pessoa aprendeu a construir uma persona tão perfeita que ela acredita nela, mesmo quando age de forma destrutiva nos bastidores. Jung dizia que quando a persona se torna rígida demais, a sombra se torna incontrolável. Isso significa que você acaba convivendo com alguém que não só reprime seu lado sombrio, mas que também não reconhece o próprio impacto emocional sobre você. Esse tipo de pessoa precisa manter a imagem impecável a qualquer custo, e isso inclui invalidar a sua percepção, minimizar sua dor e fazer você parecer o problema sempre que ousa mostrar a verdade. É uma guerra silenciosa na qual você nunca quis estar, mas acaba lutando sozinho. O mais cruel é que você começa a se adaptar a isso. Começa a aceitar que ninguém jamais verá o que você vê. Começa a acreditar que é melhor silenciar do que tentar explicar. Começa a se perguntar se vale a pena confrontar alguém que o mundo inteiro protege, elogia e exalta. Jung dizia que esse é o momento em que a psique corre o risco de se curvar, quando você começa a internalizar a realidade do outro e abandonar a sua. Mas o fato de você perceber essa discrepância já é um sinal de consciência avançada. Pessoas sensíveis e perceptivas sempre enxergam além da máscara. A sua dor não é exagero, é um tipo raro de percepção psicológica que poucos têm coragem de admitir. Se isso fez você lembrar de alguém, comenta aqui, não para expor nomes, mas para libertar sua própria voz. Quando você comenta, você valida a si mesmo e cria um espaço onde outras pessoas podem reconhecer que viveram a mesma distorção de realidade. Essa troca é poderosa. Jung dizia que quando duas pessoas reconhecem a mesma verdade emocional, um campo de cura é criado. E às vezes, simplesmente admitir, eu vi a máscara quebrando, já é um ato de individuação, de retorno ao seu próprio centro. Seus comentários ajudam não só você, mas todos que estão lendo em silêncio, sentindo o mesmo. E agora vem o sinal mais profundo de todos, aquele que desmonta toda a estrutura dessa dinâmica. Porque quando você chega perto demais da verdade, quando você começa a fazer perguntas que atravessam a persona e tocam a sombra, essa pessoa muda completamente. O próximo comportamento revela o medo real por trás de tudo e explica por que você sempre se sentiu tão confuso, tão drenado, tão emocionalmente vigilante ao lado dela. Está pronto para entender o quinto sinal. Existe um momento em que tudo muda, quando você começa a enxergar demais. Quando você deixa de aceitar as respostas superficiais, quando percebe que há algo mais profundo por trás do comportamento dessa pessoa, quando começa a fazer perguntas que atravessam a máscara, é aí que ela revela o medo real que carrega. Talvez você já tenha vivido isso. Você pergunta algo simples, algo sincero, algo que busca clareza, e a pessoa reage de forma desproporcional. Fica defensiva, irritada, evasiva, desconfortável, às vezes até agressiva. Jung dizia que essa reação é o sinal mais claro de que você tocou diretamente na sombra dela, naquela parte psíquica que ela tenta esconder inclusive de si mesma. Pessoas assim têm pavor de serem vistas de verdade. Elas precisam da persona para sobreviver emocionalmente. E você representa a ameaça mais perigosa, alguém que percebe além da superfície. E há algo importante aqui. Neurociência emocional mostra que quando alguém tem partes internas não integradas, qualquer pergunta que toca essas regiões ativa uma resposta de ameaça no cérebro, especialmente na amígdala. É como se o corpo dissesse, perigo, alguém está chegando perto demais da verdade. Isso explica por que a pessoa muda de comportamento tão rapidamente. Ela não está respondendo a você, está respondendo ao próprio medo de exposição. Esse medo é tão profundo que muitas vezes ela nem percebe o quanto está reagindo de forma exagerada,
Para ela, o desconforto é real. Para você, o impacto é devastador. Você sente a energia mudar, sente a tensão aumentar, sente que algo foi acionado. E isso faz você se calar, recuar, se afastar da própria clareza. É como se, ao tentar entender, você fosse punido por ver demais. E aqui está o ponto mais doloroso. Essas pessoas não temem perder você. Elas temem perder o controle que têm sobre a narrativa. Jung dizia que quando alguém teme ser visto, isso revela uma psique dividida. De um lado, a persona brilhante, do outro, a sombra que ela não consegue enfrentar. E quando você faz perguntas que aproximam essas duas partes, essa pessoa reage atacando, culpando, distorcendo, acusando você de intenções que nunca teve. Não porque ela te odeia, mas porque a verdade que você representa ameaça desmoronar a estrutura interna que ela usa para sobreviver. Esse comportamento não é racional, é instintivo, quase automático, desenvolvido ao longo de anos, às vezes décadas. E você acaba sendo o alvo porque é a única pessoa que enxerga a rachadura. Esse medo que ela tem de ser vista explica por que tantas vezes você foi responsabilizado, silenciado, acusado de ser sensível demais, complicado, intenso, dramático. Isso nunca foi verdade. Na realidade, você percebeu algo que ela precisava desesperadamente esconder. Jung dizia que pessoas com sombra reprimida não suportam a presença de quem vê a alma por trás da persona. E você sempre viu. Esse é o seu poder. É por isso que você foi tratado como ameaça. Não porque você fez algo errado, mas porque você enxergou demais. A sua sensibilidade, que tantos disseram ser defeito, é na verdade um radar psicológico extremamente desenvolvido, um sistema de percepção que nasceu da sua própria história, das dores que você sobreviveu, das feridas que se transformaram em sabedoria. Pessoas assim não gostam de profundidade, porque profundidade revela. Se algo aqui fez sentido para você, comenta aqui. Não guarda isso só para você. Nomear o que você viveu é um ato de libertação psicológica. É você dizendo para o seu sistema nervoso: eu não estou mais sozinho nisso. Muitas pessoas vão ler seu comentário e perceber que viveram exatamente a mesma coisa, e isso cria um espaço de cura compartilhada. Jung dizia que a consciência nasce no encontro entre duas verdades humanas. E quando você comenta, você oferece a sua verdade para esse encontro. Não subestime a força disso. É assim que a dor começa a virar clareza, e a clareza começa a virar poder. E agora que você viu todos os sinais, existe algo crucial que precisa ser dito, algo que vai juntar todas as peças que você percebeu até aqui. Nada disso significa que você é fraco, vulnerável demais ou culpado pelos comportamentos do outro. Muito pelo contrário. O que tudo isso revela é que você nunca foi o problema. Você sempre foi o espelho. E na conclusão, eu vou te mostrar como essa percepção muda tudo e devolve o poder para você de um jeito que Jung já descrevia há décadas. Agora que você viu todos esses sinais com clareza, talvez uma parte dentro de você esteja respirando fundo pela primeira vez em muito tempo. Porque entender o que aconteceu, entender o porquê das reações, do silêncio, das distorções, das máscaras, traz uma sensação de lucidez que quase dói, mas ao mesmo tempo cura. Jung dizia que a consciência é sempre um ato de coragem. E o que você fez aqui, ao reconhecer esses padrões, foi exatamente isso: coragem. Você atravessou camadas de confusão, dúvida e autoculpa para finalmente enxergar algo que estava machucando você há muito tempo. Não porque você era fraco, mas porque você sempre foi sensível demais ao que os outros tentavam esconder. E essa sensibilidade, longe de ser um defeito, é a prova da sua profundidade psicológica. E tem algo ainda mais importante: nada do que você viveu foi culpa sua. Nada.
Você não provocou esses comportamentos. Você não gerou essas máscaras. Você não criou a sombra do outro. O que aconteceu foi que você se aproximou demais de alguém que não queria ou não conseguia ser percebido de verdade. E quando isso acontece, a pessoa faz de tudo para proteger sua persona, mesmo que isso custe o seu bem-estar emocional. Jung dizia que quando você se torna a testemunha do invisível, você vira alvo da projeção do outro. É isso que machuca, mas também é isso que revela sua força. Você sempre percebeu o que ninguém mais via. E é exatamente por isso que você sempre foi tratado como ameaça. A neurociência confirma um ponto essencial. Quando você entende cognitivamente algo que te feriu emocionalmente, o cérebro começa a reorganizar tudo. A memória se reestrutura, o sistema nervoso se acalma e partes internas que estavam congeladas começam a voltar à vida. A clareza devolve poder. Você começa a ver que nunca esteve errado por sentir o que sentiu. Que sua sensibilidade era apenas seu corpo e sua alma, tentando te alertar sobre algo incoerente. Você percebe que não estava imaginando demais, não estava sendo dramático. Você estava reagindo a sinais reais, inconscientes, profundos, que a maioria das pessoas não teria capacidade de perceber. Isso é evolução psicológica, não fraqueza. E agora começa o ponto de virada. O que você faz com essa clareza é o que transforma a sua vida daqui para frente. Jung dizia que individuação é o processo de voltar para si mesmo, não como fuga, mas como reencontro. Quando você entende os padrões do outro, você deixa de ser afetado por eles da mesma forma. A culpa se dissolve, a autocobrança se desfaz, a necessidade de provar algo desaparece. Porque agora você finalmente vê o cenário inteiro, não só as partes distorcidas que te mostravam. Você volta para o seu eixo. E quando você volta para o seu eixo, nada que venha de fora consegue te desmontar da mesma forma. Você recupera sua energia, seu olhar, sua intuição, e depois de tanto tempo, você começa a se reconhecer novamente. E existe algo que talvez você precise ouvir com toda a calma do mundo. Você não está quebrado, você está desperto. Tudo o que você viveu desenvolveu habilidades emocionais que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem adquirir. Você percebe nuances. Você sente atmosferas emocionais. Você enxerga além das palavras. Essa é a sabedoria da dor. Aquilo que Jung chamava de o chamado do curador ferido. Não porque você precisa curar o mundo, mas porque agora você finalmente tem ferramentas para curar a si mesmo. E isso, por si só, já te coloca em outro nível de consciência. Você não reage mais por instinto, você responde com entendimento. E essa é uma das maiores liberdades psicológicas que alguém pode alcançar. Agora, eu quero te pedir algo importante. Compartilha este vídeo com alguém que precisa entender que não está danificado, está evoluindo. Às vezes, uma única frase, uma única percepção, uma única verdade dita com coragem pode libertar alguém de anos de confusão emocional. E antes de sair, eu quero saber qual desses sinais te atingiu mais profundamente. Escreve nos comentários. Sua consciência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa para despertar também. Porque quando uma pessoa vê a própria verdade, ela ilumina o caminho para todas as outras que ainda vivem na escuridão. E Jung sempre dizia, a luz que você leva para dentro também ilumina o mundo.